RFI Convida. Elcio Ramalho. Ele teve sua vida e obra marcadas pela militância e o engajamento político, ligações com movimentos sociais e atualmente na cidade de Caxã, onde vive, expõe um conjunto de obras reunidas na exposição Paysan, camponesa em português, que retrata um mergulho nas memórias de infância afetivas no interior de São Paulo. RFI Convida recebe hoje o artista e pintor brasileiro Gontran Guanais Neto. Muito obrigado, Gontran, pela sua presença aqui nos estúdios da RFI. Gostaria de lembrar que você tem 83 anos, gosta sempre, né, de falar da sua idade. Um sobrevivente. Um sobrevivente que está fazendo uma exposição, um retorno às suas raízes, como eu falei. Trabalho 10 horas por dia e corro 1 hora de manhã. 1 hora de manhã. Hoje também. Hoje também? Mas vamos falar primeiro, Gontran, da sua exposição que faz um retorno às suas raízes, né? Você vem do interior de São Paulo, onde nasceu em 1933, mas também tem um combate em favor dos trabalhadores sem terra, né? Fala um pouco dessa exposição Camponeses, Gontran. Bom, os camponeses na minha pintura, ele apareceu mais evidentemente quando fui convidado numa exposição coletiva no Grand Palais, na época Mitterrand, onde eu tinha feito um quadro sobre os camponeses que chamou o povo da terra dos papagaios, que era o primeiro. Então, quando eu subi a escadaria para levar o quadro, eu disse: os camponeses ocupam o palácio. Então, simbolicamente, eu comecei a estudar melhor o contexto da realidade do chamado sem terra, que meu avô era um sem terra. Então, desenvolveu-se uma estética do qual eu digo, se esses camponeses persistirem na pintura, eles serão os herdeiros do século XX. Então, a ideia era fazer uma pintura de qualidade que pudesse sobreviver, porque, em geral, a pintura, quando se faz em termos de escala do imediato, se ela não é muito boa, ela desaparece logo em seguida, faz parte da moda. Então, eu comecei a pesquisar esteticamente uma pintura onde representasse os camponeses e que eles fossem realmente que perdurassem na história. E nessas suas obras, a gente percebe que existe muita cor também, né? Exatamente. Você é muito identificado com uma arte realista também, você se enquadra um pouco nessa estética? Exatamente. Na realidade, a minha pintura atual, ela não se enquadra, e por isso é que ela vai ser preservada. Quando eu cheguei aqui em 69, acompanhei de uma maneira contestatária a situação no Brasil, a ditadura, participei de muitos movimentos da época. Depois, como fato concreto, voltei para o Brasil e realizei uma grande obra no Brasil, em São Paulo, em comemoração dos 200 anos da Revolução Francesa. Então, que foi no metrô de São Paulo, né? Essa obra, né? E essa obra, ela continua presente porque sempre há algum acontecimento onde eles utilizam as imagens, que reforçou, inclusive, essa ideia de uma obra que deve perdurar, não por minha questão pessoal, mas pelo que ela representa. E essa exposição, ela foi programada o ano passado e fui convidado, até não aceitei muito no começo, porque achei que eu vou fazer, Paysan, que eu chamo os danês de la terra. Então, mas aí acabei aceitando e aí me engajei. E a minha filha, que me ajudou nisso, ela deu forma à exposição, ao catálogo, a tudo, porque ela fez os Art Deco, ela tem um estúdio de artes gráficas em Paris e ela conhece bem a realidade da... Então, eu percebi nessa exposição, porque a sala é grande, ela se impõe pelo espaço, que a minha obra ganhou qualidade que eu nem pensei que havia
vendo os quadros numa escala de 4 metros. Então, a repercussão que teve com relação, por exemplo, à presença do Jules Lepage, que é cinético, do Fromager, que acabou de fazer uma grande exposição em Beaubourg. Então, eu percebi que eu estou enquadrado com o meu trabalho como eu pretendia que fosse, que ele perdure. A minha questão pessoal, se esses quadros aparecerem mais tarde como anônimo, eu até fico mais contente, porque aí eu me identifico sem culpa de ser um artista, de continuar como um caipira bem-sucedido e feliz de ter realizado esse trabalho. Mas um caipira, como você diz, mas com um engajamento político que começou em São exatamente. Paulo, Bom, né? Você veio parar na França em função da ditadura, né? Fugindo um pouco da ditadura no Brasil. Como é que foi esse período e como ele se insere ainda na sua vida atualmente? O meu engajamento começou em 1951. Nesse período tinha participando de congresso dos estudantes de arte, tinha o Rubens Paiva, o Almino Afonso, da minha época de estudante. Depois eu me engajei a realizar um trabalho numa cooperativa de um padre operário, também dominicano, trabalhei 3 anos. Então, e desenvolvendo a partir desse momento, eu fui presente em praticamente todas as atividades de esquerda até 64. Eu fui secretário executivo do Centro de Estudos Sociais, o Caio Prado era o presidente, o Mário Schember. Então, todo o grupo de São Paulo tinha o grupo de teatro de Arena. Então, nós convivíamos todos numa atividade antes do golpe. Com o golpe, o Centro de Estudos fechou, os quadros que estavam realizados nesse período desapareceram, a polícia deve ter levado, e eu sobrevivi até 69, com o ato número 5. Nesse período entre 64 e 69, como eu era muito engajado, todo mundo me conhecia, mas eu não era afichado. E nesse período eu participei e desenvolvi um contato com todo mundo, colaborando com todo mundo ao mesmo tempo que eu era professor na Fundação Armando Rocha Penteado, que me permitia uma certa liberdade. E tivemos um ateliê junto com o Aguilar, o Jô Soares e tal, que mantinha também uma legalidade. Até que em 69 foram me buscar na escola de metralhadora, implicado com a LN. Segundo o que diziam, eu abriguei os raptores da... Bom, isso é detalhe, não importa. Importa que eu fui para o OBAN, Operação Bandeirantes, e vivi todo o período ali de 1 mês até a morte, entre a morte do Marighella e tal, e todo mundo. Depois, uma segunda vez, me prenderam novamente, e aí eu já achei que não vão me prender a terceira vez. Aí, misteriosamente, o delegado Fleury, que é o famoso delegado, me deixou sair. Aí eu fiquei apavorado, eles me deixaram sair, por quê? Talvez para ter informação de todo mundo que iria me procurar. Aí eu vim para a França. Encontrei um industrial rico que gosta de artista que me pagou a passagem, que era o dono da Cândida, da famosa Cândida. E aqui você desenvolveu também uma atividade artística com um grupo de latino-americanos. A primeira fase, eu já fiz um álbum em serigrafia, ditadura militar fascista. Depois me engajei com os latino-americanos, os franceses, na Jovem Pintura, com toda a elite que vinha de 69, e atuei em vários níveis. No nível latino-americano, fui 6 vezes a Cuba, em 2 vezes encontro de latino-americanos, com o golpe de 73 no Chile, estava em Cuba. Depois me engajei, nós criamos um museu contra o apartheid, eu fui vice-presidente pela ONU, esse museu foi inaugurado pelo Mandela no
onde foi feito o parlamento racista, as leis racistas. Então, eu tive uma atividade intensa, era professor numa escola de arquitetura, pedi demissão, tinha um posto vitalício por concurso, pedi demissão, voltei para o Brasil e a mídia brasileira, o processo brasileiro me excluiu, naturalmente. É um demagogo do partidão, como dizia no Brasil, e eu não quis renunciar a essa posição. Montei um ateliê em Itapecerica, que hoje se chama Casa da Memória, onde jovens, eu não cobro aluguel, mantém vivo uma pintura de engajamento. E eu mantenho pela internet um contato permanente com esses jovens. E aqui você voltou para a França, então? E eu voltei, para onde eu já estava, em Cachan, e surpreendentemente, como não ocorre no Brasil, a França tem memória. Quer dizer, tudo que eu fiz, que eu pensei que era um suicídio cultural, voltando para o Brasil, passando lá 20 anos, eu pensei que ia começar a zero. E percebo que o livro da Jovem Pintura, que foi reeditado agora, a minha presença está viva e com todos os detalhes. Então, isso repercute também no Brasil. Quer dizer que o meu objetivo, existindo culturalmente aqui, na França, pela própria posição com o Sem Terra, justifica a minha estada aqui. Senão, eu voltaria para o Brasil, mesmo que fosse para a prisão. Porque, na realidade, eu já tô acostumado a esse tipo de coisa. Agora, o que eu podia acrescentar é que, quando mataram 19 camponeses no Pará, na famosa massacre de Carajás, eu realizei um quadro em homenagem ao Sem Terra. Quer dizer, que eu continuei mantendo a imagem do Sem Terra. E aqui em Paris, eu refleti sobre esse problema que eu já disse, de fazer já que eu estou com uma certa idade, deixar tranquilo, sem me agitar muito, que é impossível, porque me solicitam, e realizar uma obra que possa permanecer. Quer dizer, essa é a minha ideia. Além de, eu tenho quadro em museus aqui na França, e esse quadro que eu me citei da Terra dos Papagaios está num museu qualquer aqui na França, que o Mitterrand, quando visitou a exposição, esse quadro foi comprado pelo Ministério da Cultura. Mas como eu não sou artista muito conhecido, fui para um museuzinho aí, não sei aonde, que nem procurei onde está. Então, a minha preocupação atual, primeiro, é a herança para os jovens que estão lá, que acreditam na minha insistência de continuar, porque eu imagino que na época que eu estive aqui, que jogava futebol conosco, é um recalcitrante, Aloysio Nunes. Uhum. Quer dizer que eu não vou contar, porque, bom, é detalhe, mas eu digo, dessa geração de 69, dos exilados, muitos estão, Serra e companhia, estão do outro lado. E eu sou um dos sobreviventes do lado de cá, sozinho e abandonado. E que mantém viva a sua memória, a minha memória e a sua militância, através dos quadros. Através dos quadros, e que estão sendo exibidos agora na exposição Camponeses. Na L'Orangerie de Cachan. Muito obrigado, então, Gontran Guanais Neto, pintor e artista brasileiro, pela sua presença aqui nos estúdios da RFI e por ter participado do RFI Convida. Foi muito prazer, aqui na França, ser entrevistado por um brasileiro com o nome de mineiro, Ramalho. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço, obrigado.